E esse código de honra tem 7 princípios que até são meio óbvios, mas vale a pena falar sobre eles porque eles são atemporais. Tu certamente já se encantou com os mistérios que envolvem a vida, não só dos samurais, mas de toda a cultura oriental. Nesse vídeo, o conhecimento é extraído do Bushido, o código de conduta dos samurais, para aprendermos a aplicar na nossa vida cotidiana. Mas é claro que eu vou pintar essa obra de forma que ela fique épica, temática e fácil de consumir e de assistir. Esses vídeos dão muito trabalho para ser feitos. São várias pessoas envolvidas, então eu gostaria que tu deixasse o teu Wake Opinito aqui como uma forma de reconhecimento. E também, se está me conhecendo hoje, se inscreva. Todo esse conhecimento, tanto para nós quanto para os samurais antigamente, tem um objetivo: o desenvolvimento da honra. E honra é uma palavra que a gente sempre vê por aí. A gente não sabe exatamente o que significa, mas sabe que é uma coisa boa, né? Você provavelmente sabe o que significa. Mas se alguém pedisse para tu explicar, tu não saberia definir exatamente o que é isso. Honra é uma série de princípios e regras que moldam um padrão de comportamento, que é considerado correto. Só que o que é correto para mim pode não ser correto para ti. E aí nós estamos falando de uma evolução moral. Para que uma atitude qualquer seja considerada boa ou má, certa ou errada, nós precisamos sempre ter uma base, ou várias bases. E as bases é o que eu uso para fazer esses meus vídeos, por exemplo, sobre ética e moral. E as fontes desses estudos são as mais variadas possíveis. Vão desde religiões a crenças espirituais, filósofos antigos, até a personagens, filmes e histórias. E hoje, o que eu escolhi para falar sobre honra são os 7 princípios dos samurais. Samurai era uma espécie de soldado do Japão de muito tempo atrás. Os samurais não eram apenas samurais porque lutavam ou usavam armas, espadas, mas porque seguiam um código de honra. E esse código de honra tem 7 princípios que até são meio óbvios, mas vale a pena falar sobre eles porque eles são atemporais. Desde 1400 até hoje, eles são úteis e juntos eles formam o código de honra dos samurais. Para um samurai, não existem tons de cinza, existe apenas o preto e o branco, ou seja, existe apenas o certo e o errado. Quando se fala de moral, as suas atitudes ou vão ser certas ou erradas e ponto. E justiça não é só estar apto a fazer o que é certo, até mesmo quando não tem ninguém olhando, mas também julgar o que é certo nos outros, para saber o que você tolera de injustiça na sua vida. Coragem, bravura, heroísmo, a gente vê por aí o dia inteiro. A gente vê pessoas exibindo a sua coragem, provando para as pessoas a própria coragem, a própria bravura. Mas o princípio número 2 não significa apenas isso. Significa usar a coragem e a bravura para uma causa justa e não um objetivo egoísta. Isso é um valor heróico. O ato do heroísmo é sempre retratado nas histórias e filmes como um sacrifício de um indivíduo para um bem em comum. Ou seja, é sempre tirado o foco do ego e colocado o foco no bem em comum. Exemplo, um grande presidente que governa para o bem do povo e não para si mesmo, não para ser reeleito. Isso é muito raro de acontecer, né? O treinamento de um samurai deixava ele forte, resistente e sagaz. Mas isso era só 50%, porque os outros 50% estão aqui nesse item. Ter compaixão pelas pessoas, ser bom com as pessoas, com os amigos, com as mulheres, com as crianças. Na época, o samurai era um soldado, tipo um policial, que tinha como dever manter a ordem, prezar pela ordem e nunca abusar do próprio poder e das próprias habilidades, de usar elas apenas para fazer a coisa certa. E por isso a necessidade da benevolência e da compaixão. Sempre que se entrega o poder para alguém, seja em forma de uma espada antigamente, samurais, Idade Média, ou seja em forma de arma de fogo, sempre é necessário trabalhar a ética e moral, pois o poder pode facilmente corromper todas as pessoas de todas as épocas.
E não é porque um samurai carregava uma espada que ele era um mercenário. Esse princípio significa ter respeito até pelos próprios inimigos. Na nossa realidade, significa que um homem de honra não pisa em cima de alguém para conseguir o que quer, respeitando todos independente de quem seja, mas nunca desrespeitando o significado da palavra respeito. Ou seja, ter educação e polidez é uma coisa, mas estimar alguém e admirar alguém é outra coisa. Por exemplo, eu respeito o fulano de tal, num tom de admiração. Devemos ter polidez e ser educado com tudo e com todos, mas estimar e respeitar apenas quem merece a nossa estima e o nosso respeito. Eu nem preciso dizer que honestidade é crucial quando se fala de honra, mas o X da questão é a sinceridade absoluta. Isso se aplica a como tu trata as pessoas próximas a ti. Seus amigos, namorada, família, até mesmo os desconhecidos. Sinceridade absoluta significa dizer a verdade nua e crua, doa a quem doer. E acredite, as pessoas que convivem contigo vão te agradecer. Elas vão confiar em você para qualquer coisa. Mesmo que em alguns momentos elas pensem que você é um cara grosso e arrogante, mas na verdade elas confiam em você, pois você demonstra sinceridade absoluta. Esse princípio também é muito relacionado ao ato de tu nunca usar máscaras e sempre ser quem tu realmente é. Nunca ficar se moldando para se encaixar. Samurais eram soldados que trabalhavam para uma espécie de senhor feudal da época. E eles eram extremamente leais a esses caras. Porém, se o senhor feudal mandasse o samurai fazer uma missão desonrosa, algo moralmente errado, que ia contra os seus princípios, o samurai simplesmente deixava de obedecer o próprio mestre, mesmo que isso tivesse consequências, para obedecer o seu próprio código de honra. Ou seja, os princípios estão acima de qualquer autoridade. Realmente isso é bem confuso para nós. A gente sabe que na nossa vida ela é repleta de pessoas com mais autoridade do que nós que fazem coisas erradas e aí parece certo porque elas têm autoridade. Então nunca se esqueça, o que é certo está acima de qualquer autoridade humana. O seu código de valores e virtudes é mais valioso que a autoridade de alguém. Um samurai é extremamente leal àqueles que estão sob seu cuidado. Quando uma pessoa está sob seu cuidado, seja uma namorada ou até mesmo um filho, ela espera de ti a tua proteção e a tua lealdade absoluta. Entrega isso para ela enquanto estiver com essas pessoas. E nunca deixa faltar essa proteção. Além disso, existe uma certa lealdade ao dever, à missão. Todo guerreiro sabe muito bem qual é a sua missão e seu propósito. Mas o que caracteriza um guerreiro é ter a habilidade de nunca desfocar da sua missão. Seja uma missão de samurai ou seja uma missão de um ser humano do século XXI, que busca crescer na vida e ascender financeiramente. Esses foram os 7 princípios dos samurais que me ajudaram a falar indiretamente sobre honra, justiça, bravura e valor heróico, compaixão e benevolência, respeito, polidez e cortesia, honestidade e sinceridade absoluta, honra e glória, dever e lealdade. Agora, se tu gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreve aqui nesse canal para acompanhar os próximos vídeos. E nunca se esqueça do seu Wake Opinito aqui, porque é através dos comentários que eu me sinto próximo a ti e é por aí que a gente conversa. É uma atitude muito pequena sua que para mim vale muito. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Agora é a hora de deixar um Wake Opinito aqui. Todos nós temos aspirações e ninguém quer viver uma vida medíocre. Alguns querem ter a oportunidade de acelerar uma Lamborghini. Outros querem ter a liberdade de viajar para onde quiserem enquanto administram um negócio que rende no automático. Sucesso para alguns significa dinheiro, poder e admiração, enquanto que para outros significa viver bons momentos com a sua família. Independente do significado de sucesso para ti, isso se constrói com a mentalidade correta. Uma mentalidade blindada. Ao mesmo tempo em que a vida exige fúria por estarmos numa batalha, também exige paciência e a estratégia de um jogo de xadrez. Independente de quem você seja, da tua classe social ou da tua idade, todos nós temos o poder de nos reinventarmos e com isso nos tornarmos pessoas mais fortes e mais grandiosas.
E nada na nossa vida nos faz se sentir mais vivo do que a sensação de crescimento. E toda mudança começa com uma simples escolha. Aquilo fez eu ter um desenvolvimento gigantesco. Eu hoje sou outra pessoa, tenho uns objetivos claros dentro de onde eu quero chegar. Eu aprendi a ter um estilo de vida melhor, eu consegui desenvolver bem mais as coisas minhas.